Oi, gente, esse é mais um vídeo da série Avaliação em Esquemas e vamos falar sobre o uso da imagem mental como um recurso. A imagem mental é uma técnica vivencial e pode ser utilizada também na fase da avaliação, mas depois que o paciente já tenha uma compreensão cognitiva dos seus esquemas e das suas origens. E, principalmente, se já existir um vínculo terapêutico. O objetivo é ativar em sessão, propositalmente, os esquemas do seu modo criança. Entender as origens da infância, buscar necessidades emocionais não supridas, relacionar os esquemas com os problemas da vida atual do paciente e ajudá-lo a sentir as emoções associadas aos esquemas para que tenha uma compreensão a nível emocional. Uma grande vantagem em utilizar a imagem mental é que diminui a chance do paciente dar informações contraditórias, como ocorre com os inventários, devido à hipercompensação e à evitação de esquemas. A imagem mental é uma técnica importante, principalmente para os esquemas que foram construídos na fase pré-verbal, onde os quais o paciente não consegue nem explicá-los com palavras. O primeiro passo para fazer imagem mental é argumentarmos com o paciente sobre a importância de trabalhar com imagens. Precisamos investir um tempo explicando o objetivo de forma clara e convincente. Atenção, terapeutas. Muitas vezes o paciente ficará em dúvida e você será o adulto saudável da dupla que acreditará no exercício e transmitirá a confiança para que ele também consiga dar um voto de confiança. Alguns pacientes podem ficar muito desconfortáveis em fechar os olhos, como aqueles com esquemas de desconfiança e abuso. E se for o caso, podemos pedir para ficar apenas olhando para um ponto fixo e explicar que podemos parar o exercício a qualquer momento. Basta ele sinalizar e aguardar as instruções. E nesse caso, quando precisar parar o exercício, levamos o paciente para o lugar seguro primeiro e aí encerramos. E por falar em lugar seguro, é recomendável que a técnica de imagem mental comece e termine com lugar seguro para desativar o esquema e gerar regulação emocional. Mas nem sempre será necessário, segundo alguns autores que afirmam que irá depender de N fatores, mas na dúvida, faça esse passo com o paciente. E uma coisa importante é lembrar que o objetivo de usar imagem na fase de avaliação não é reparar, tal como fazemos na fase de mudança, tá? Tipos de imagem mental. Há diversos formatos de imagem. Podemos começar com uma imagem da infância e depois relacionar com uma imagem do presente ou vice-versa, quando o paciente já chega na sessão ativado devido ter experimentado sentimentos e sensações desagradáveis durante a semana. Podemos então usar a imagem dessa situação ativadora presente e relacionarmos com uma imagem da infância onde se sentiu parecido. Ou podemos usar como um ponto de partida um sentimento, uma sensação atual recorrente e irmos então para o passado. Um exemplo de uma imagem indo do presente ao passado seria mais ou menos assim. Começamos pedindo para o paciente fechar os olhos ou olhar para um ponto fixo, respirar profundamente, prestar atenção na sua respiração e aí o levamos ao lugar seguro. Exploramos detalhes visuais, sentimentos e sensações físicas para tornar essa imagem segura vívida. E então conduzimos o paciente para uma situação desagradável no passado com um dos seus pais e exploramos detalhes como o que você vê, onde você está, que idade você tem, o que está acontecendo, como você se sente, no que você está pensando. Conduzimos para que o paciente, em sua versão criança, fale o que precisa. Podemos falar algo como: pense um pouquinho sobre o que você precisava que fosse diferente nessa imagem. Ter mais carinho, atenção, menos crítica. Conduzimos o paciente para o presente falando mais ou menos assim: mantenha os olhos fechados, intensifique esse sentimento que tem nessa imagem, como criança, apague essa imagem e imagine uma situação na sua vida atual na qual você tem um sentimento igual ou parecido. Não tente forçar, deixe vir por conta própria, não tenha pressa. O que você vê?
O que acontece nessa imagem? O que você sente? É parecido com o que sentiu lá atrás naquela imagem? Diga em voz alta. Por último, conduzimos o paciente para o lugar seguro novamente, falando mais ou menos assim: agora apague essa imagem, volte para o lugar seguro, fique aí alguns instantes, desfrutando da sensação de relaxamento e segurança. E aí o trazemos de volta. Volte a prestar atenção na sua respiração, sinta seus pés no chão, seu corpo na cadeira e pode abrir os olhos no seu tempo. Depois do exercício, na discussão, vamos explorar e ajudar o paciente a entender o que vivenciou, explicamos o significado e linkamos como esse esquema identificado na imagem está relacionado com os problemas da vida adulta. E a imagem mental sempre dá certo? Não. Vamos encontrar pacientes resistentes, com diversos comportamentos. Seja aquele paciente que afirma que esse tipo de exercício não vai dar certo, não vai ajudar e tenta distrair nossa atenção com assuntos aleatórios, pacientes que vão abrir os olhos várias vezes durante o exercício, pacientes que dizem que não conseguem ver nada, que não se lembram do passado, pacientes que ficarão com constrangimento e vergonha, pacientes que ficam ansiosos porque se pressionam para ter um bom desempenho no exercício. E, gente, tudo bem. Isso por si só será mais uma oportunidade de avaliação. A partir da compreensão do comportamento e qual a sua função, podemos identificar esquemas e modos. Pode ser um modo evitativo, levando assuntos aleatórios, um modo punitivo, que passa mensagens, você vai ficar ridículo fazendo esse exercício. Um modo hipercompensador que desdenha o exercício, um modo exigente que cobra para que o paciente entre em um papel e o desempenhe perfeitamente. E aí, nesses casos, vamos buscar outros recursos, usar outras estratégias para fechar a avaliação. Claro, espera-se que, a partir da conceitualização, vamos ter um entendimento amplo e identificar qual é esse modo para traçar um plano estratégico na fase de tratamento, tá? Talvez precisaremos ir preparando esse paciente fazendo outros exercícios de imagem antes, como o de lugar seguro somente, ou uma imagem mental somente para ativar a criança feliz. E reforçar sobre a fundamentação teórica do exercício, examinar prós e contras, usar técnicas de atenção plena, ou se for um modo muito forte que está bloqueando o caminho para chegarmos na criança vulnerável, vai ser necessário trabalhar esse modo antes, não tem jeito. Cuidados ao fazer imagem mental. Para pacientes mais vulneráveis, precisamos construir esse lugar seguro com antecedência, tá? Mesmo sendo uma imagem para fins de avaliação, para que o paciente possa sentir algum controle e previsibilidade. Fazer no início da sessão, para que tenhamos tempo de discutir e explorar sobre a experiência, assim como poder identificar e manejar uma possível ativação esquemática. Se o paciente ficar muito ativado, é importante mandar uma mensagem no outro dia para checarmos como que ele está se sentindo. E um cuidado extremamente importante, gente, é não fazer esse exercício com cenas de abuso na fase da avaliação, porque precisamos ter o conhecimento cognitivo prévio dos esquemas e das origens dos mesmos, tá? E somente pós-avaliação, com a conceitualização na mão, que podemos pensar se a reescrita de imagem seria uma estratégia viável, considerando o benefício para o paciente e para o tratamento em si. Ok? É isso. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!